De repente, a tontura vem com uma força impressionante. O mundo gira e a sensação é que se vai perder o equilíbrio ali na hora. Junto da vertigem vem outros sintomas, como o zumbido, que é insuportável, né? Todo esse pacote, porque tem muito mais, é a labirintite. E comigo no estúdio está o otorrino Augusto César Borges. Como eu ouço gente reclamando dessa tontura, viu, doutor Augusto? É um sintoma muito frequente. Muito frequente, né? E sabe a pesquisa que eu fiz aqui, mostra que 30% das pessoas no mundo têm labirintite e seriam mais de 300 fatores para ela? Se você for analisar a crise mais leve, aí dá muito mais de 30%. Uhum. Mas os erros alimentares, o excesso de sal, o excesso de açúcar, às vezes pode te trazer uma crise momentânea forte. Uhum. E aí, você estava me falando que as mulheres são o alvo mais frequente da labirintite. Mais uma vez, nós mulheres aí liderando a lista. Sem dúvida. A mulher, na faixa etária dos 30 aos 45, principalmente pelo uso do açúcar, né? Do carboidrato, o abuso do carboidrato. Então, às vezes, dá hipoglicemia e a hipoglicemia traz a crise labiríntica. Quer dizer, ficar muito tempo sem comer pode levar a essa crise de labirintite? Quando você ingere grande quantidade de açúcar, dá inicialmente uma hiperglicemia, seguida de uma hipoglicemia. Uhum. E nessa hipoglicemia, às vezes, dá a tontura. Quer dizer, então, para reforçar para quem está em casa, a alimentação tem tudo a ver com crises de labirintite? 100%. 100%. É muito importante. Porque eu acredito que a maioria das pessoas que às vezes até chegam ao seu consultório, né, nem imaginam que seja alimentação. Não, a maioria não acredita. A crise labiríntica, às vezes, ela vem de uma intensidade tão grande que é a sensação que vai ter morte. Uhum. Se vier uma crise forte mesmo, a pessoa perde o controle, não há o que fazer para ela no momento, então eles vêm muito angustiados, né? Uhum. E uma causa muito importante de crise labiríntica é também um problema emocional, né? Às vezes é o único sintoma de uma depressão. Então, quando a pessoa trabalha muito, tem muito o que fazer, às vezes ela não tem tempo para ter depressão. Uhum. Então, às vezes ela manifesta pela crise labiríntica. Então, quer dizer, tem a ver com o emocional, o estresse, né? Que todos nós passamos, ele também pode interferir bastante. É porque o estresse, na verdade, ele traz hipoglicemia, né? A adrenalina e tudo faz com que a taxa de glicose no sangue caia também. Uhum. Além do estresse, da alimentação, qual um outro fator que você poderia destacar para a gente que pode levar à crise de labirintite? Entre esses fatores que são os principais, existem os fatores genéticos e hereditários, mas às vezes quando você tem um hábito em que você come quase todos os dias a mesma quantidade de sal e num determinado dia você comeu uma quantidade de sal, um alimento muito salgado, aquilo pode trazer uma crise. A mesma coisa com o açúcar. Se você tem um hábito de comer quase todos os dias a mesma quantidade de açúcar e hoje você comeu exageradamente, às vezes isso é o gatilho para uma crise labiríntica. A gente então tem que ficar muito atento, sabe? Saber desse equilíbrio mesmo, assim, né? E eu li também que dá muito enjoo também, pode dar diarreia, também tem esses sintomas? O sintoma mais comum junto com a tontura é a náusea, muitas vezes seguida de vômito, né? Então, um dos tratamentos, às vezes, é tratar o vômito, porque pode desidratar e tudo. E, junto com a tontura, é muito comum uma dor de cabeça. Então, vem a crise labiríntica, às vezes, uma dor de cabeça que muda. Uma hora num lugar, outra chama-se migrânia, né? Uma dor de cabeça que migra. Esses são os sintomas mais comuns. Agora, Augusto, eu me lembro que meu pai tinha crises violentas de labirintite. Chegou uma vez que ele ficou deitado num lugar que a crise foi tão violenta que ele não conseguia levantar. Mas nesses casos, mesmo assim, é preciso procurar um pronto-socorro? É preciso ir para que não haja um agravamento da situação? Algumas crises passam espontaneamente. Mas outras, se não tiver uma intervenção, tomar um medicamento, ela vai se prorrogar por dias e dias. E é uma sensação muito desconfortável. Nossa, eu lembro direitinho da imagem do meu pai deitado na sala, assim, que ele não conseguia levantar de jeito nenhum. É a perda total do equilíbrio, a maioria das vezes. O que é esse tal do labirinto? O que é isso? O labirinto é um termo popular. Na verdade, dentro do nosso ouvido interno, nós temos 3 canais que controlam o nosso equilíbrio. Então, um dos canais controla esse equilíbrio para frente e para trás, o outro canal vai controlar nosso equilíbrio para os lados
e um terceiro canal que controla meu equilíbrio quando eu estou girando. Então, esses canais, na verdade, trabalham em conjunto, né? Então, quando um deles trabalha de forma desordenada, ele vai causar desequilíbrio. Seria mais ou menos o seguinte: o labirinto de cá, vamos dizer assim, e o de cá tem que trabalhar na mesma intensidade. Se um estiver muito ativo, ele vai me puxar para cá. Ou se esse aqui estiver pouco ativo, ele não me puxa para cá e acaba predominando esse. Então, essa perda de forças de equilíbrio traz a tontura, uma falsa sensação de movimento. Então, você está parado e pensa que está caindo. Você tenta corrigir aquilo. Você está parado e pensa que está caindo para um lado e você tenta corrigir para o outro. Mas você não estava caindo, é uma falsa sensação. Uma falsa sensação. Então, você fica sem saber, mas eu estou caindo ou não, né? Então, às vezes gira e às vezes não. Então, a diferença entre vertigem, tem a vertigem rotatória e a não rotatória. Então, às vezes não vem aquela tontura de rodar. Às vezes é uma sensação que você está andando em cima de um colchão, a sensação que você está no mar, né? Então, não precisa ser necessariamente a tontura a que gira, né? Exato. Aquela que o mundo inteiro gira. Quando o diagnóstico é feito, né? Eu procuro especialista, o diagnóstico é feito, há tratamento. Tem a medicação em primeiro lugar, é prestar atenção à mesa, que tipo de... Porque cada caso também é um, né? Conforme o próprio exame no consultório, a gente já reposiciona esses canais no próprio consultório, uma manobra simples. Então, muitas vezes, a pessoa já vai sair da consulta restabelecida praticamente. Algumas vezes, você precisa de dar um medicamento e muitas vezes você precisa de dar uma orientação também. Né? Agora, eu me lembro uma vez que a gente conversou que quem tem essas crises de labirintite, depois eu vou até te perguntar se isso tem cura ou não, alimentos como café, o álcool, isso pode piorar para quem sofre de labirintite? O café, mas principalmente o açúcar, né, do café, o álcool, porque ele também atua, às vezes, em grande quantidade no equilíbrio, né? Então, sem dúvida, os fatores alimentares aí, ingestão de bebidas alcoólicas, influencia bastante. A pessoa sabe quando vem ou não, ela pode pegar de surpresa, porque eu fico pensando nas pessoas que trabalham, por exemplo, dirigindo, né, para quem está numa bicicleta, para quem está na rua, tem um aviso ou não? Ela vem mesmo de surpresa? Às vezes vem de surpresa. E as pessoas que têm aquela crise crônica, muitas vezes é precedido de uma fase aura, em que ele percebe. Um dos principais avisos é a dor de cabeça. Às vezes vem primeiro a dor de cabeça, para depois virar a crise. E o zumbido? O zumbido vem também na crise de labirintite? O aparelho vestibular, que é o labirinto, ele fica dentro do ouvido. Então, se há algum problema circulatório, a mesma artéria que nutre o ouvido, nutre o aparelho vestibular do labirinto. Então, se for um problema circulatório, às vezes vai ter perdas auditivas junto e zumbido. Né? Então, tem a síndrome de Meniere, que é uma síndrome comum, que tem 3 sintomas, que é a tontura com a tontura com a crise labiríntica junto, o zumbido, né? E aí já é um tratamento mais complexo. Mais complexo. Que horror, coitada dessa pessoa. Agora, se você está aí em casa e falando assim, ai, Mônica, eu sofro com labirintite, além dessa questão que o doutor Augusto disse aqui da alimentação, né? Tem ainda a fisioterapia vestibular, que é uma técnica usada há muito tempo, desde a década de 40, não é, Augusto? E que pode ajudar bastante. Quando o problema é um mau posicionamento desses canais, isso é feito um diagnóstico, às vezes pelo próprio exame clínico no consultório, mas tem exames complementares, a eletroestagmografia, que é um tipo de um eletro mesmo, um tipo de um eletroencefalograma, mas feito exclusivamente para o labirinto. E aí a gente encaminha esse paciente para uma fisioterapeuta especializada nesse assunto. E como que é essa fisioterapia? Trabalha, por exemplo, porque às vezes a pessoa que tem labirinto, ela não consegue sentar, levantar, fechar os olhos, né? Porque vem aquela sensação. São sessões, por exemplo, que a pessoa faz esses movimentos. Primeiramente, a fisioterapeuta vai reposicionar os canais. Ah, tá. Porque normalmente a crise veio porque esses canais estão mal posicionados. Depois de posicionados, ela vai passar uns exercícios para o paciente, para que ele faça em casa, para que
ela não tenha novamente uma nova crise, né? Para que não tenha reincidência. Entendi, porque aí vai melhorar a qualidade de vida, né? Agora, Augusto, tem cura? Labirintite tem cura? Claro. Alguns casos, como a síndrome de Meniere, que é uma pressão alta dentro do aparelho labiríntico, é de mais difícil tratamento, mas não é a maioria. A maioria, sim, tem como tratar das causas, a cura é total. Olha, a Lohan está me falando aqui agora no ponto que chegou uma pergunta que é o seguinte: a respiração pode ajudar nas crises de labirintite? Assim, em causar a crise? Não, quando a crise vem, mas uma dica de respiração para melhorar? Olha, é difícil, porque na hora que a pessoa está com a crise mesmo, ela tem que procurar, às vezes, uma posição mais segura, sentar, deitar. E, às vezes, na crise, deitar é pior. Que é aí que a coisa... Aí que roda tudo. Então, tem que procurar esperar passar aquele momento ali. Se essa crise não passa sozinha, pedir que alguém leve a pessoa ao pronto-socorro ou à clínica para receber um primeiro tratamento. Muito bem. Tá vendo? Tem cura. Não precisa se desesperar. Com certeza. E ficar atento, né, Augusto, como você disse aqui pra gente, em relação ao uso do açúcar e o uso do sal aí, porque pode não, vai desencadear, Pode né? desencadear uma crise. Principalmente nós mulheres, então vamos ficar atenta. Augusto César Borges, o nosso otorrino aqui hoje do Manhã Total, muito obrigada pela sua participação aqui. Espero revê-lo em breve. Obrigada.